Boa tarde a todos. Estamos cá para prestar uma pequena homenagem ao nosso colega e amigo professor Albertino Gonçalves, que nos deixou prematuramente. Não te preocupes que não vou fazer o teu elogio fúnebre. Mas, como nós sabemos, o professor Albertino reformou-se de forma antecipada por ter tido problemas de saúde. Em todo caso, estou muito feliz de o ver aqui em plena forma. Eu conheci o professor Albertino em Paris em maio de 84, em casa do professor Michel Maffezoli, quando concorri para um lugar de assistente no ICS de UEMA. Muita água já correu debaixo das pontes desde então, mas a amizade que nasceu entre nós naquele tempo e que incluiu mais tarde a Conceição, a mulher do professor Albertino, que foi, aliás, a minha aluna no curso de História e de Ciências Sociais, essa amizade não só perdurou no tempo, como também cresceu. Não é tarefa simples resumir a vida de um homem em poucas palavras, até porque a vida excede as palavras, como se excede a si própria. A vida é sempre mais vida, dizia um dos pais fundadores da sociologia, o Georg Simmel. É por isso que irei diretamente à coisa, ad res, ao assunto, e irei desenvolver de forma muito sucinta 6 pontos. Direi em primeiro lugar que o professor Albertino teve, em muitos aspectos, um papel de fundação no ICS. Realço em particular o seu empenho na criação de cursos. Conjuntamente com o professor Moisés Martins, o professor Albertino criou o curso de mestrado em Sociologia da Cultura e dos Estilos de Vida em 2000. E também o mestrado em Comunicação, Arte e Cultura em 2011. Realço também os cargos de direção que assumiu. Exerceu 5 mandatos de diretor do Departamento de Sociologia, assumiu a direção do mestrado em Sociologia da Cultura e dos Estilos da Vida, do mestrado em Comunicação, Arte e Cultura, do mestrado em Sociologia e, finalmente, a direção do curso de doutoramento em Sociologia. Direi, em segundo lugar, que o professor Albertino empenhou-se, ao longo da sua carreira, na organização e na coordenação de eventos que marcaram o ICS. Relembro apenas que organizou o Seminário Internacional O Trágico e o Grotesco no Mundo Contemporâneo, no Mosteiro de São Martinho de Tibães, em 2005. A Escola da Primavera, em Monção e em Melgaço, atividade destinada aos alunos dos cursos de mestrado em Comunicação, Arte e Cultura, do curso de doutoramento em Ciências de Comunicação e dos 3 ciclos de ensino em Sociologia desde 2013. Direi, em terceiro lugar, que o professor Albertino sempre contribuiu para a divulgação dos conhecimentos com participação nos média e colaborações com instituições externas à universidade. Realço assim a participação do professor Albertino em vários programas televisivos. Realço ainda a colaboração do professor Albertino com instituições externas. Criou e acompanhou o Espaço Memória e Fronteira, um museu dedicado à imigração e ao contrabando, inaugurado em Melgaço em 2007. Fez parte ainda da Comissão de Avaliação do Impacto Social e Cultural de Guimarães de 2012, Capital Europeia da Cultura, para a Fundação Cidade de Guimarães de 2010 a 2013. Direi em quarto lugar que o professor Albertino desempenhou a sua atividade letiva com entusiasmo e dedicação, sabendo cativar sempre a atenção dos alunos, até pela forma como sempre soube dinamizar as suas aulas. É bem conhecida entre os colegas a relação de proximidade e até de amizade
que o professor Albertino teceu com os seus alunos. E é bem conhecida também a admiração que os alunos sempre tiveram pelo professor Albertino. Menciono apenas 2 atividades que o professor Albertino desenvolveu com os seus alunos. Assim, organizava anualmente visitas guiadas ao Mosteiro de Tibães, direcionando o olhar dos alunos para a educação pelos sentidos, sugerida pelas autoridades religiosas e presente nas obras de arte expostas. Por fim, saliento visitas organizadas anualmente para os alunos ao município de Melgaço, intituladas Percursos da Natureza, com a descoberta do património local e a participação em eventos científicos. Bom, os alunos só se lembram do Alvarinho de Honra. Isso já se sabe. Direi, em quinto lugar, que o professor Albertino tem um avultado número de publicações, sendo que me vou cingir apenas aos livros e ao blog que criou. Enquanto autor, publicou Imagens e Clivagens, os residentes face aos emigrantes, em 96, As Asas do Diploma, a inserção profissional dos licenciados pela Universidade do Minho, em 2001, Vertigens e Vertigens, para uma Sociologia da Perversidade, em 2009. Enquanto coautor, publicou 5 livros entre 2000 e 2008. Enquanto editor, organizou e publicou, em colaboração comigo, um número da revista do Sex, Comunicação e Sociedade, sobre o tema Modernidade e Pós-Modernidade, em 2010. Saliento também que o professor Albertino criou um blog que desfruta de um sucesso internacional. Bom, isto vai ficar no chão. Obrigado. Tem muito valor esta máscara, é uma máscara chinesa. Veio de longe. O blog da cidade de Xinjiang. Pronto, eu acredito, já que está dito ali. O blog Tendências do Imaginário, criado em 2011, no qual publicou 3.753 artigos. A sua perdição, como ele diz. De notar que esse blog teve 1.225.680 visualizações, oriundas do mundo inteiro, e quase 500 mil de visitantes. Em sexto e último lugar, queria propor-lhes um pequeno comentário à obra do professor Albertino. No seu blog, Tendências do Imaginário, o professor Albertino publicou, mais como ensaísta do que como especialista, quase 4.000 artigos sobre os mais diversos temas, considerados erradamente por muitos como menores. Temas esses que versam sobre o galo e a morte, o parto na Idade Média, as gárgulas impúdicas, as representações do Cristo estrábico. Na altura não havia óculos, nem lentes corretores. O grotesco japonês, os olhos de Santa Luzia, o ecoturismo, a identidade e o selo postal, as desigualdades de género nos videojogos, etc. Isso nunca mais acaba. Essa diversidade nos temas ainda se encontra no seu livro Vertigens. Com tal eclectismo, torna-se difícil delinear ou discernir uma qualquer linha diretriz no seu pensamento. Eu diria, no entanto, que o professor Albertino é, por excelência, o pensador e o poeta do cotidiano e do imaginário. É o sociólogo das superestruturas, mas estas não são um simples reflexo da infraestrutura, como é Marx. São mesmo o essencial. E diria mais, podemos aplicar ao professor Albertino a fórmula que ele próprio utilizou para definir a sociologia do Pierre Bourdieu. Uma sociologia da perversidade
em profundidade. O professor Albertino desenvolveu esta sociologia na sua primeira obra, Imagens e Clivagens, de 96, ao estudar as práticas classificatórias dos residentes face aos emigrantes em matéria de estilos de vida e de lutas simbólicas. Nesta obra, mostrou que os nacionais desclassificavam as propriedades dos emigrantes, as suas casas, e que as razões invocadas para tal não remetiam para um cálculo racional, nem para aquilo a que o Vilfredo Pareto, um dos pais fundadores da sociologia, chamava a ação lógica, mas para uma determinada concepção estética que se queria universal e enraizada no bom gosto. É a esta discrepância entre a sinceridade na argumentação e a existência de uma realidade mais profunda, a de defesa não consciente, ou pelo menos não confessada, de interesses próprios, é a esta discrepância que o professor Albertino dá o nome de perversidade. Assim, a sociologia interessa-se pelo não dito, pelo escondido, pelo profundo. Mas o professor Albertino não se contentou em desmistificar a consciência falsa de que falava Marx. Antes, pelo contrário, ao mostrar que essa consciência falsa tinha uma eficiência própria, ao reconhecer a opacidade do societal e a força autónoma do coeficiente de ilusão, a expressão é dele, o professor Albertino inscreve-se na grande tradição da sociologia que insistiu sobre a fecundação do real pelo irreal, é o Max Weber, do real pelo ideal, é o Durkheim, do material pelo imaterial, é o Maffesoli. A sociologia do cotidiano e do imaginário do professor Albertino prolonga assim os estudos iniciados pelo semiólogo Roland Barthes no livro Mitologias, publicado em 1957, e pelo sociólogo francês também Henri Lefebvre, nos seus 2 volumes, Crítica da Vida Cotidiana, publicados em 1947 e 1961, mas sem a perspectiva crítica, ou seja, judicativa e sentenciosa, destes 2 autores. No capítulo O Corpo no Imaginário Grotesco, do livro Vertigens, o professor Albertino enveredou pela via da caverna, das margens, das dobras labirínticas da vida, ou seja, pela via do regime nocturno da imagem, segundo a expressão do sociólogo francês do imaginário, Gilbert Durand. Enquanto sociólogo do cotidiano e do imaginário, e afastando-se daquilo a que o grande dramaturgo francês Victor Hugo chamava a Nossa Senhora a crítica, nesse caso a crítica erigida em religião do sociólogo, e por conseguinte, afastando-se da perspectiva escatológica da redenção, o professor Albertino contribuiu grandemente para desenvolver uma sociologia das profundezas que, para além de ficar atenta à superfície e à superficialidade das coisas, procura as estruturas permanentes, as motivações profundas, as correntes dinâmicas sobre as quais toda a sociedade se alicerça. O professor Albertino procurou, assim, nos seus trabalhos, elementos constantes na vida dos homens, aos quais os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos deram nomes diferentes, os caracteres essenciais em Durkheim, a fixidade principal em Comte, os arquétipos em Carl Gustav Jung, as estruturas elementares em Lévi-Strauss,
o núcleo arcaico, em Edgar Morin, etc. Ao superar o paradigma da crítica e a perspectiva da salvação, o professor Albertino soube apreender a parte do sonho, a parte das paixões e das emoções, e até a parte maldita, segundo a expressão do filósofo francês Georges Bataille, que atuam em toda e qualquer estruturação social. É neste sentido que o professor Albertino, no seu livro Vertigens, diz que o futebol, estou a citá-lo, emerge como um fenómeno tribal que atualiza algumas das crenças mais persistentes da humanidade. Falando ainda, estou a citar as tuas expressões, de efervescência emocional, de expressão das sensações, de teatralização, de drama sacrificial, de sentimentos de partilha, de profusão de ícones, de consagração de ídolos, de fetichismos, etc., etc. Na sua obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, o pai fundador, um dos pais fundadores da sociologia, Émile Durkheim, ao debruçar-se sobre o caráter objetivo das representações sociais e sobre o fundamento religioso das atividades humanas, nomeadamente a moral, o direito e mesmo o pensamento científico, levantou a seguinte pergunta: como é que uma vã fantasmagoria pode modelar tão fortemente e de maneira tão duradoura as consciências humanas? É a minha convicção que a obra do professor Albertino constitui uma resposta a esta magna questão. Obrigado. Mas vou introduzir um bocadinho de poesia só. Eu agradecia este gesto, sobretudo por uma razão, que eu sei que por detrás disto tudo há muito carinho. E o carinho é essencial. Sobre tudo isso. Porque a homenagem é também um ritual de despedida. E também quero agradecer isso. Este momento é único, porque não se vai repetir. Durante o tempo que passa, eu não vou voltar a estar perante os meus antigos colegas, nem perante os meus antigos alunos. Isto é um momento único. Eu não vou falar em termos de ecologia, nem vou falar, só vou fazer dizer uma espécie de poema com 2 versos. A minha experiência na Universidade do Minho, a minha relação com a Universidade do Minho, pode ser traduzida numa imagem. Uma roseira. A roseira é talvez a mais bela e a mais poética das plantas. Neste meu caso, esta roseira, devo dizê-lo, o principal jardineiro foram os alunos. E como todas as roseiras, tem poucas flores e bastantes espinhos. Tenho dito. Vamos ajudar. Fazer muitas coisas, não vai fazer